Olá! Hoje vamos analisar a estrutura jurídica que governa a nossa vida digital no Brasil. Falo, é claro, do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. Pense nela como a verdadeira Constituição da Internet brasileira. É essa lei que estabelece os alicerces para tudo o que acontece online, da proteção de dados à liberdade de expressão. Então a questão que se impõe é quais são, de fato, as regras que regem o universo digital no Brasil. Para encontrar essa resposta, é preciso examinar uma legislação que, na sua época, foi considerada de vanguarda no mundo todo por criar uma autêntica Carta de Direitos e Deveres na internet. Bom, vamos começar pelo conceito central. O Marco Civil não é um mero conjunto de normas técnicas. A analogia com uma constituição da internet é bastante precisa, porque ele define os princípios fundantes sobre os quais todas as outras regras específicas são construídas. O próprio artigo 1º da lei já nos dá a dimensão do seu escopo. O objetivo é, de fato, criar um ecossistema jurídico completo. Isso significa que a lei se ocupa não apenas dos direitos dos usuários, mas também dos deveres dos provedores de conexão e de aplicações de internet. Para compreender a lógica dessa constituição digital, precisamos analisar seus alicerces. Toda a estrutura da lei se apoia em 3 pilares, 3 conceitos fundamentais que informam toda a filosofia por trás dela. E aqui estão eles, os 3 pilares, expressamente previstos no artigo 3, liberdade de expressão, privacidade e proteção de dados pessoais, e a crucial neutralidade de rede. É essencial fixar esses 3 conceitos, pois eles são a base de toda a regulação que se segue. O primeiro pilar é a liberdade de expressão. E aqui, a menção nos termos da Constituição Federal é absolutamente central. O que isso significa? Que a internet é reconhecida como um espaço para o exercício de um direito fundamental, vinculando as garantias online diretamente à nossa Carta Magna. O segundo pilar é duplo. Ele assegura a proteção da privacidade, que diz respeito à vida íntima, e também a proteção dos dados pessoais. É um ponto interessante notar que esse princípio foi um precursor direto da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que viria anos mais tarde para detalhar essa proteção. E então chegamos ao terceiro pilar, a neutralidade de rede. Talvez o mais técnico, mas de importância imensa. O artigo 9º da lei determina que o responsável pela transmissão deve tratar todos os pacotes de dados de forma isonômica, sem distinção por conteúdo, origem, destino ou serviço. Em termos práticos, é proibido criar vias expressas para certos serviços ou degradar o tráfego de outros. Bem, já estabelecemos os princípios, mas como eles se materializam em direitos e deveres práticos? É o que veremos agora, ao analisar as aplicações concretas da lei. O artigo 7º é essencialmente a Carta de Direitos do Usuário de Internet. Ele assegura a inviolabilidade e o sigilo das comunicações, tanto as que estão em trânsito quanto as armazenadas. E, crucialmente, estabelece a necessidade de consentimento expresso para o tratamento de dados pessoais e o direito à sua exclusão definitiva após o fim da relação contratual. Agora, um ponto técnico, mas de grande relevância prática, a guarda de registros. A lei faz uma distinção clara. Os provedores de conexão, ou seja, as operadoras, devem manter os registros de conexão pelo prazo mínimo de 1 ano. Já os provedores de aplicações, como as redes sociais, devem guardar os registros de acesso a essas aplicações por 6 meses. E este é o ponto fundamental. Apesar da obrigação de guarda, o sigilo desses registros é a regra. Os artigos 10, 13 e 15 são categóricos. O acesso a esses dados ou ao conteúdo de comunicações privadas só pode ocorrer mediante uma ordem judicial específica e fundamentada. Essa é a principal salvaguarda da privacidade. Passemos agora a um dos temas mais debatidos, a responsabilidade civil por conteúdo gerado por terceiros. Quando um conteúdo ilícito é publicado, quem responde por ele? O autor? A plataforma? Ambos? O Marco Civil oferece uma solução bastante clara para essa questão. A regra geral é a seguinte: o provedor de conexão, conforme o artigo 18, não é responsabilizado civilmente pelo conteúdo. Já o provedor de aplicações, segundo o artigo 19, só se torna responsável se, após uma ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. O objetivo é claro: proteger a liberdade de expressão e evitar a censura privada. Contudo, há uma exceção notável a essa regra da necessidade de ordem judicial. O artigo 21 trata da divulgação não autorizada de imagens ou vídeos de natureza íntima.
Nesses casos, a responsabilidade da plataforma pode ser acionada a partir da simples notificação da vítima ou de seu representante, o que permite uma remoção muito mais célere e eficaz do conteúdo. Para finalizar, como o Marco Civil projeta o futuro da governança da internet no Brasil? A lei não apenas regula o presente, mas também estabelece um modelo para a tomada de decisões sobre a rede. O artigo 24 institui o princípio da governança multiparticipativa. Isso significa que as diretrizes para o desenvolvimento da internet no país devem ser estabelecidas com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade acadêmica. É, em essência, um modelo democrático para a gestão da rede. E isso nos leva a uma reflexão final. Sendo uma lei de 2014, ela antecede a ascensão de debates sobre inteligência artificial generativa e desinformação em larga escala. A questão que permanece é como os princípios fundantes do Marco Civil, baseados em liberdade, privacidade e neutralidade, se aplicam e se adaptam aos novos e complexos desafios de uma internet em perpétua transformação.